Então, consciência psicológica. Promover consciência psicológica, primeiro objetivo do terapeuta. Aí a gente falou, então, que eu tenho ali as emoções, elas vêm primeiro, tem algumas emoções que não foram, não se tornaram conscientes, e aí a gente lembra, né, dessa questão do inconsciente, poder guardar emoções, e aí qual que é o papel, então, de promover a consciência psicológica? Eu vou atribuir palavras ao esquema. Quando eu convido o meu cliente para olhar para o corpo dele e ele me dizer ali o que ele está sentindo, é um convite para descrever aquilo em palavras. Aqui eu estou criando um relato coerente. Eu tenho fragmentos, quando a gente começa a montar o quebra-cabeça, ele precisa ser montado num nível linguístico. Eu preciso promover um relato coerente de tudo aquilo que está acontecendo. Então, as emoções, a gente traz as emoções, a gente reflete as emoções. Aquele reflexo de sentimento, a gente faz o reflexo de sentimento do cliente, para que ele comece a tatear que aquilo que ele te disse, ele está se sentindo triste, então você vai refletindo aquilo para ele. Gente, essa Quando, que quando bom. você vai trabalhar as memórias, o processo de trabalhar a memória, muitas vezes a memória está escondidinha lá, né? Acessar a memória é o quê? Acessar ela e auxiliar o sujeito a falar daquilo que aconteceu com ele. As terapias que lidam com trauma, muitas estão ligadas a esse relato, a essa construção coerente do trauma, né? Aqui é mais ou menos isso. Eu preciso, na consciência psicológica, auxiliar o meu cliente a promover um relato coerente. E o relato coerente vai lá na origem da infância, vai na relação com esses primeiros objetos, né? Nessa relação objetal, vai lá nos mecanismos de defesa, como que ele se defendeu, vai no retorno da reminiscência, como que isso tem retornado, né? Vai nos estilos de enfrentamento que tem sido padrão, vai nessa leitura de mundo que ele tem repetido constantemente, que é um esquema, né? Um esquema, ele é o quê? É a personalidade do sujeito, tá ligado ali ao próprio self. Então, eu vou ter esse foco. Às vezes, quando eu vou falar assim, que na clínica a gente vai conversar sobre o que está acontecendo, é uma conversa estruturada, né? Uma conversa com um propósito. Qual que é o propósito que eu tenho com essa conversa? Primeiro propósito, estabelecer uma consciência psicológica, que ele tenha consciência daquilo que aconteceu com ele, aquilo que tem se repetido, aquilo que tem acontecido agora, como que ele se sente fisicamente, emocionalmente, quais são os pensamentos que ele tem, quais são as memórias que ele tem acesso e aquelas que a gente precisa propiciar o acesso, porque estão escondidinhas. O terapeuta é um terapeuta rogeriano. Quando o Jung fala assim, o terapeuta do esquema é um terapeuta rogeriano, o que ele está falando aqui? O Rogers ele tem essa prevalência do nível emocional, né? O reflexo de sentimentos é muito importante para a CP. E o Rogers tem a questão da compreensão empática, da aceitação sem condições, sem colocar nenhuma condição para o sujeito, e tem essa questão do terapeuta ser congruente consigo ali na relação. Essas características, esses pilares da terapia rogeriana, o Jung traz para cá. O terapeuta do esquema, ele tem que ser, antes de mais nada, um terapeuta empático. Ele tem que conseguir se colocar no lugar do cliente. Ele precisa fazer esse vínculo de aceitação, de permitir criar um espaço para o cliente ser quem ele é, sem necessidade de defesa. Quanto
mas o ambiente que eu contribuo para criar é um ambiente seguro, menos defesa o meu cliente, o meu paciente vai precisar empregar. Então, se ele emprega menos defesa, ele acessa mais conteúdos dolorosos com facilidade. Ele se esquiva menos. Tranquilo? Sim, podemos seguir. Beleza. E só que aí o Rogers fica lá na empatia, né? Na compreensão empática. O Yang vai um pouquinho além no sentido de trazer a confrontação. E aí ele vai falar de confrontação empática. A confrontação empática, ela entra muito no trabalho cognitivo com esquema. Sabe aquilo que a gente às vezes precisa buscar evidência junto do cliente ali, que ele fala assim, eu não sirvo para nada. É uma afirmação muito generalizada e enviesada, né? Então, às vezes, eu preciso buscar evidência. Quando eu vou buscar evidência, de certa forma, eu estou confrontando a afirmação dele. Então, a confrontação, ela está presente na terapia do esquema, só que é uma confrontação empática. O que isso quer dizer? Que você precisa ter esse vínculo empático, se colocar no lugar dele, sentir aquele clima emocional, e aí quando você percebe que naquele momento tem alguma coisa ali que não está legal no nível cognitivo, você, mantendo esse vínculo, você pode trazer, você pode apresentar aquilo para o cliente. E você pode trazer para ele essa questão de um relato contraditório, né? E quando eu tenho um acompanhamento só empático, se ele vai lá e ele fala lá um relato, ele vem aqui, ele se contradiz, eu acompanho a contradição dele, eu não apresento, eu não confronto. Aqui eu vou confrontar. Por quê? Porque eu vou auxiliar ele a começar a testar a realidade. Eu não quero auxiliar na consciência psicológica. Então, quando ele faz uma afirmação enviesada, super generalizada, por exemplo, quando ele faz lá uma previsão do futuro, uma adivinhação, ah, eu não vou na entrevista de emprego porque eu vou ser reprovado no processo seletivo, né? Ele está antecipando o futuro. Eu confronto, mas com empatia. E outro ponto importante que o Young traz é a reparação parental limitada. Limitada por quê? Reparação parental é reparar o papel dos pais, da figura parental, né? Aí pode não ter sido os pais. Então, eu tive lá os cuidadores que não proveram vínculo, não proveram cuidado. Eu vou fazer essa reparação na terapia. É uma reparação parental que está ligada àquela necessidade não atendida. E ela é limitada porque, por maior que seja o meu vínculo empático aqui, ela nunca vai ser a reparação do cuidador, da pessoa que era responsável, do pai e a mãe. Só que ela tem um poder aqui na terapia muito grande, porque se a pessoa passou por uma situação de abuso e aí ela não confia em ninguém, a reparação parental aqui, essa figura do terapeuta como alguém confiável. Quando eu me porto na sessão como alguém confiável, estável, previsível, disponível, aqui eu estou reparando num nível que não é linguístico. Eu estou fazendo uma reparação que é praticamente inconsciente. O sujeito vai me percebendo como disponível, como caloroso, como afetivo. É essa reparação parental que o Young fala. Essa é Ah, aquela... Ui, pode falar. pode concluir, depois eu pergunto. É sobre isso Não, mesmo. pode perguntar. Eu ia perguntar se a reparação parental limitada é como se eu percebesse uma necessidade não atendida do paciente e eu me coloco nesse lugar de ter esse atributo para que haja essa reparação. Por exemplo, paciente
que ele foi abandonado, por exemplo, a mãe dele foi criada pelo pai, ele entendeu essa criação como que ele foi abandonado pela mãe. E aí ele tem muito essa questão de que foi abandonado pela mãe e tudo mais, e o meu papel como terapeuta dele seria ter ações, ou minha conduta, no qual ele sinta que eu não vou abandoná-lo, que eu estaria junto com ele. E esse exemplo é muito bom, porque você ainda é uma figura feminina. Então, a reparação parental, não é dizer para ele, ela acontece. Ele foi abandonado por uma mulher, que era a mulher mais importante da vida dele. Sim. E agora ele está sendo acolhido por uma mulher. E ele percebe que essa mulher, ela é estável, que ela se preocupa com ele, que ela tem condições de dar afeto para ele. Essa é a reparação parental. É aquilo que a figura de cuidado lá deveria ter feito, propiciado e não propiciou. E aí desencadeou o esquema. E aí aqui na sessão eu vou fazer a reparação. Aí essa reparação parental, ela vai estar ligada à necessidade não atendida. Lembra aquele do arrogo grandiosidade, que a necessidade dele é a necessidade de limites, e aí os pais não proveram limites? A minha Sim. reparação parental é prover limite na sessão, Ah, tô entendendo. entendeu? A minha reparação parental, ela vai estar ligada ao quê? A necessidade não atendida. Aqui entra o esquema do terapeuta. O terapeuta também tem os esquemas dele, né? Sim. Então, aqui na reparação parental, o terapeuta pode não ajudar muito. Se ele tiver um esquema que não está tratado e que, de certa forma, é incompatível com o do cliente. Por exemplo, eu tenho um esquema de subjugação e eu estou com um cliente ali que ele tem um esquema de arrogo e grandiosidade. E eu sou o terapeuta ali que subjuga, bonzinho e quer agradar todo mundo. Eu não vou conseguir fazer a reparação parental. Entendi. Essa reparação parental, ela vai caminhar no nível emocional, não é cognitivo, não é linguístico. E Aham. eu vou ter que tomar assim, muita atenção, porque se eu tenho um paciente, por exemplo, borderline, que é um paciente extremamente sensível à rejeição, a minha reparação parental, ela vai nesse sentido, de reparar aquela sensibilidade à rejeição. Nesse sentido, o terapeuta do esquema, ele vai além do terapeuta normal, porque ele tenta suprir esse vínculo emocional que desencadeou o esquema. Aí ela é limitada por quê? Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir cumprir aquele papel que era dos pais, Uhum. né? Mas no nível inconsciente, no nível emocional, a reparação ela vai sendo feita. Isso você percebe na clínica, aqui a gente está trazendo bagagem teórica, mas às vezes você percebe isso na clínica, sem teoricamente levar para essa questão de reparação, quando você tem um paciente que está ali naquele vínculo terapêutico e ele se sente muito abandonado, o relato dele é de abandono, mas você percebe, você sente, ele não te disse, você sente que ele se sente seguro com você, que ele está bem ali e que ele consegue explorar aquelas questões dele, porque ele se sente seguro, amado naquele momento, às vezes ele até te diz isso, ele te dá aquele feedback que é muito bom, que você ouve ele, que você não julga. Isso ele está tentando expressar aquilo que ele sentiu, que é uma reparação parental. Ele teve várias experiências ali que desencadearam aquele estado de abandono dele, mas ali na clínica ele se sente reparado, ele se sente acolhido dentro do que ele precisa, né? Ele precisa de um pulso forte. Então você como terapeuta, você precisa ter o pulso forte. Você não pode ficar mudando o horário do cliente, você não pode ceder, deixar o cliente monopolizar a sessão, você não pode deixar o cliente fugir a todo momento de conteúdos terapêuticos, porque ele se coloca ali como uma figura muito ativa e agressiva na sessão. Você precisa fazer o papel forte. Ou, dependendo do esquema,
né? Aí vai depender do esquema. Aí eu localizei o esquema. Tá, vamos lá na infância e compreender qual que é a necessidade não atendida. Aquela necessidade não atendida é que eu vou tentar reparar. Fechando, então, vamos parar nesse slide, já deu horário? Eu tenho 2 pontos importantes aqui, ó. Confrontação empática e reparação terapêutica. Reparação parental. Confrontação empática é a nível cognitivo. Eu uso todo aquele arsenal da TCC. Então, eu quero trabalhar crenças. Eu percebo que tem muita crença enraizada. Eu quero trabalhar crença. Eu trabalho crença através da confrontação e muita empatia. Lembra do terapeuta rogeriano? Se coloca como um terapeuta rogeriano, mas não deixa de confrontar. Testa a realidade dele. Acolhe, testa a realidade. Isso aqui é cognição. Reparação parental no nível vivencial. Não precisa ter discurso, não precisa trazer para uma proposição, não precisa colocar ali, né, no sentido completo da linguagem. É vivencial. Eu vou acessar conteúdo emocional, vou acessar memória. E o clima que eu crio no set terapêutico é um clima que consegue reparar. Isso é extremamente terapêutico. Aqui a gente está na primeira tarefa do terapeuta, na terapia do esquema. Alguém quiser fazer uma perguntinha para a gente encerrar, fique à vontade, a gente encerra por aqui hoje. Tranquilo? Muito bom, Márcio. Muito bom. Excelente. Então, vamos encerrar por aqui. A gente segue com o outro grupo de estudo, que já está na hora. Semana que vem a gente continua.